Estimados irmãos e irmãs em Cristo, a nossa mensagem para este dia, ela está baseada no texto de hoje do Evangelho de Mateus 16, 21 a 28, onde destaco o versículo de número 23, onde está escrito assim: Jesus virou-se e disse a Pedro: "Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa." Que Deus Espírito Santo, Ele nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nestas palavras. Amém. Estimados, como eu falei desde o início desse nosso culto, o nosso tema de hoje é sobre a vontade de Deus e a vontade do ser humano, a nossa vontade. Infelizmente, elas são duas coisas que são contrárias. E nós vemos isso pelas leituras de hoje, especialmente pela leitura do Evangelho. Nós vemos aqui na história de hoje, Jesus, ele caminhando aí com os seus discípulos. No episódio passado, na leitura anterior a esta, leitura do domingo passado, Jesus pergunta para os seus discípulos uma pergunta fundamental: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Aí os discípulos dizem, uns dizem que você é João Batista, outros que é Jeremias ou algum outro dos profetas. E aí então ele se volta para os discípulos e pergunta para eles: quem vocês dizem que eu sou? E eu considero esta pergunta a pergunta mais importante que a gente poderia fazer para alguém. Quem é Jesus Cristo para vocês? Quem é Jesus Cristo para você? E aí Pedro, ele responde: tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E essa afirmação, então, de Pedro era uma afirmação fundamental, porque esta realmente era a missão que Jesus veio. Jesus veio como Messias, o Filho prometido de Deus. Jesus veio para salvar o povo de Israel, para salvar o povo dos seus pecados. E aí Jesus diz para Pedro como ele era feliz, porque esta verdade não tinha sido revelada por nenhum ser humano, mas veio diretamente do Pai que está no céu. E sobre isso, sobre esta pedra, ele construiria a sua igreja e nem a morte poderia vencê-la. Vejam que contraste. O mesmo Pedro, que afirma isto, é o Pedro hoje da leitura, que nega a própria missão a qual ele tinha dito que Jesus veio. Porque se Jesus tinha realmente vindo como Messias, era necessário que ele sofresse nas mãos dos escribas, dos fariseus, fosse morto e depois ressuscitado. Pois esta era a missão a qual Jesus tinha vindo. E por isso ele começa a dizer para os seus discípulos, na leitura do Evangelho de hoje, diz o texto no versículo 21, daí em diante Jesus começou a dizer claramente aos seus discípulos: olha, eu preciso ir lá para Jerusalém, porque ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, eles farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. E aí Pedro, então, chama Jesus para o lado e diz assim, repreendendo Jesus, que Deus não permita que isso aconteça. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Veja que é interessante, Porque o Pedro, que antes havia dito que Jesus era o Messias, este mesmo Pedro está agora
dizendo que esta missão para a qual o Messias havia sido chamado, ele não deveria passar por nenhum sofrimento e muito menos ser morto. Na realidade, esta era a vontade de Pedro. Era isso que Pedro e os demais judeus pensavam a respeito do Messias, que talvez ele viria como um grande líder e ele ia libertar o povo dos sofrimentos, e que talvez este, por ser o maior de todos os líderes, o Messias prometido, não haveria mais sofrimento algum para o povo de Israel. E muito menos, então, para o Messias prometido. Só que essa era a vontade de Pedro. Essa era a vontade do ser humano, que não queria com que Jesus sofresse e muito menos morresse. E por isso, então, Jesus é enfático na sua resposta, uma resposta um tanto quanto dura, mas necessária. Ele diz: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra de tropeço no meu caminho, pois você está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Ou seja, Jesus diz assim: olha, sai daqui, Satanás. Por quê? Porque quem quer destruir a obra de Jesus, quem quer fazer com que Jesus não cumpra a sua missão pela qual veio, este é o diabo, é Satanás. Essa é a vontade maior do diabo, contrária à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é salvar a todas as pessoas. E a vontade do diabo é que as pessoas se percam. E Jesus veio para cumprir a vontade de Deus. E se Jesus não passasse pelo sofrimento, não fosse para Jerusalém para sofrer e depois morrer, assim ele não cumpriria a sua missão e, consequentemente, não cumpriria a vontade de Deus, e sim a vontade do diabo. E por isso Jesus diz: saia da minha frente, Satanás. E para o mesmo Pedro que ele tinha dito antes: tu és Pedro e sobre esta pedra vou edificar minha igreja, agora ele diz: tu, Pedro, tu para mim é uma pedra de tropeço, porque você pensa como um homem pensa, você não pensa como Deus pensa. Ou seja, você quer seguir a sua vontade e não a vontade de Deus. E nós, seres humanos, somos iguaizinhos a Pedro. Nós, como eu disse antes, nós sempre pendemos, a nossa natureza é sempre contrária à vontade de Deus. A nossa natureza pecadora sempre faz aquilo que é contrário à vontade de Deus. Infelizmente, essa é a má notícia que eu tenho para dar para vocês. Todos nós, pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio eu, estamos perdidos, estamos condenados. Porque nós sempre fazemos coisas que são contrárias a Deus. Como eu citei antes, o apóstolo Paulo, que fala na carta aos Romanos, que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, nós sempre pendemos a fazer, sempre vamos para o lado de fazer as coisas erradas. E é assim. Infelizmente, diariamente nós cometemos pecados e desobedecemos os mandamentos de Deus e agimos contrariamente, então, à vontade dele. Se fosse por nós mesmos, estaríamos todos perdidos e condenados. Mas ainda bem que a salvação não depende de nós. Não depende daquilo que fazemos ou deixamos de fazer.
mas sim depende única e totalmente daquilo que Deus quer e da sua vontade. E o que é que Deus quer? Também através do apóstolo Paulo, Deus fala que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E ele faz isso através da obra de Jesus Cristo. E por isso era necessário, como Jesus diz para os seus discípulos, é necessário, eu preciso ir para Jerusalém, é necessário, eu preciso sofrer, eu preciso morrer e também ser ressuscitado, para que a obra e a vontade de Deus se cumpra. Foi necessário que Jesus morresse lá na cruz. Porque nós, por nós mesmos, estaríamos perdidos, mas graças a Deus é a vontade de Deus que se cumpre. Infelizmente, nós, nessa luta da carne, da nossa vontade contra o Espírito, muitas vezes, infelizmente, pendemos para o lado errado. Deixamos a nossa natureza vencer, o diabo vencer. Quando muitas vezes nós deixamos de ler a palavra de Deus. Quando muitas vezes nós deixamos de orar, de louvar. Quando muitas vezes nós, por qualquer coisinha, qualquer chuvinha, ou qualquer tempo assim um pouco estranho, um pouco frio ou quente demais, deixamos de ir na igreja porque, hoje está muito frio, hoje está muito quente, hoje eu tenho algo mais importante para fazer. E assim, nós deixamos muitas vezes de realmente cumprir a vontade de Deus e agimos como um ser humano age, contrário a Deus. E infelizmente, não buscamos a Deus em primeiro lugar como deveríamos. E muitas vezes deixamos Deus em segundo plano, em segundo lugar. Quando temos algo mais importante, às vezes um futebol lá na televisão, uma novela, um churrasco com os amigos, com os vizinhos, com os parentes, uma viagem que eu gostaria de fazer, e assim tantos outros, muitas vezes, compromissos onde é que Deus fica em segundo plano. Isso quando fica em segundo plano, quando não fica em terceiro, em quarto, em quinto, e às vezes até mesmo em plano nenhum, em lugar nenhum. Infelizmente, essa é a notícia ruim que eu tenho para dar para você. Mas, por outro lado, nós temos a notícia boa. Porque nós precisamos lembrar que Cristo morreu na cruz, que Cristo é a nossa salvação, que não é pela nossa vontade que nós somos salvos, mas sim por aquilo que Deus quer. Nós precisamos deixar Deus agir em nossa vida. E quando nós então oramos lá no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, eu estou realmente pedindo para Deus que a vontade de Deus seja feita. Não a minha vontade, não aquilo que eu quero, mas que a vontade de Deus sempre prevaleça acima de todas as coisas. E que Deus haja em minha vida, para que eu possa, muitas vezes, deixar essas coisas que são humanas, que são deste mundo, que são contrárias a Deus, para ir adorar e louvar a Deus, para fortalecer a minha fé. E por isso Jesus depois diz para os seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Ou como está escrito na outra versão, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Ou seja, quem põe a sua própria vontade em primeiro lugar, nunca vai ter a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. Ou seja, quem esquece, quem deixa de lado as suas próprias vontades para seguir a vontade de Deus, essa pessoa
têm a vida verdadeira. E aí vem um versículo que também é muito importante para refletirmos. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Ou seja, de que adianta muitas vezes as pessoas quererem conquistar o mundo, mas deixarem e abandonarem Deus? Muitas pessoas hoje vivem isso, querendo conquistar o mundo, seguir a sua própria vontade, mas deixam Deus e a vontade dele de lado. Não permitam que isso aconteça na vida de vocês. Deixem Deus guiar realmente vocês no caminho certo, na vontade certa. Guiar vocês no caminho de Cristo Jesus. Para que a obra dele seja realmente feita na vida de vocês, na família de vocês. E para que um dia, quando ou vocês forem chamados, ou Jesus voltar, nós estejamos indo para o caminho certo, para aquilo que Deus tem preparado para nós, seguindo assim a sua própria vontade. Como nós cantamos no hino anterior, vou pedir para o Efraim, se ele conseguir, né, colocar na primeira estrofe. A primeira estrofe desse hino diz, pendurado no madeiro, Cristo, né, pendurado na cruz, Deus quis assim. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Deus quis que seu Filho morresse, como está escrito lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho. Ele deu o seu único Filho e ele morreu lá na cruz para que nós tenhamos a vida eterna. E assim, Deus nos livra do cativeiro e da morte eterna. E ele me prova o seu amor sem fim com o sangue vertido de Jesus. Os nossos pecados foram expirados e Deus nos deu o seu resgate sobre a cruz. E aí vou pedir para colocar na estrofe 3. Na estrofe 3 diz assim, teu favor, então, Jesus bendito, minha vida, guarde aqui. Então, Cristo, guarde de mim, cuide de mim. O teu amor que é infinito vem unir-me sempre a ti. E aí vem o nosso pedido. Dá-me forças, ó Cristo amado, que eu resista ao tentador e não ame o vil pecado da tua morte, o causador. Ou seja, quando nós cantamos essa parte, eu adoro esse hino, né, porque ele fala realmente daquilo que nós passamos, da nossa vontade que muitas vezes é contrária a Deus, das coisas, como diz Lutero no Catecismo Menor, das coisas que são contrárias a Deus. O diabo, o mundo e a nossa própria carne, a nossa própria natureza, elas são contrárias a Deus. Dá-me força, ó Cristo amado, para que eu resista a essas coisas. Que eu não ame o pecado, mas que eu coloque a Ti em primeiro lugar, sabendo que Tu morreste por nós e também ressuscitaste, como Cristo assim o diz. E hoje nós esperamos o dia, né, como diz no versículo 27, o dia que o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os anjos, e aí então recompensará cada um de acordo com o que fez. Então esperamos o dia em que Jesus irá retornar para nos levar junto dele, sabendo que para aquele que cumpriu a vontade de Deus, a sua recompensa é garantida, pois que Cristo morreu na cruz e assim a vontade de Deus foi feita. Que Deus abençoe a vocês para que continuem seguindo no caminho certo, no caminho da salvação, no caminho da vida eterna, no caminho da vontade de Deus. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.